97% dos brasileiros, incluindo você, vão celebrar a Páscoa neste ano. Mas desses 97%, quantos realmente conhecem o verdadeiro significado da Páscoa? Como todos sabem, a Páscoa é uma celebração cristã e bíblica, então ela deve ser comemorada biblicamente. É a data mais importante, eu acredito que seja até mais importante que o Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. É claro que o nascimento foi providência de Deus, mas a morte na cruz foi uma escolha obediente do Senhor Jesus. Deus envia Jesus. Sim, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz por nossos pecados, ele então teria nascido em vão. Então, é a data mais importante, é a celebração principal e é uma celebração cristã, comemorando a ressurreição de Jesus depois que ele morreu em uma cruz por nossos pecados. E por isso nós temos a vida eterna. E por isso celebramos. Celebramos não simplesmente o fato dele ter morrido, mas celebramos o que essa morte gerou. A morte dele gerou a nossa vida. O sacrifício dele nos deu vida. E não somente uma vida terrena, mas principalmente uma vida na eternidade. A vida por vir com Cristo, que é, como disse o apóstolo Paulo, estar com Cristo, viver com Cristo na eternidade é incomparavelmente melhor. Então, é essa a celebração que nós temos feito. Celebramos de fato a morte dele por nós e a vida que ele nos deu por meio dessa morte. Celebramos a salvação que ele nos deu através da sua morte e também ressurreição, porque a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com ele. A morte dele foi a nossa morte. E quando ele ressuscita, nós também ganhamos vida com ele. Se ele tivesse apenas morrido, o trabalho não tinha sido completo. Então isso é a Páscoa. É a comemoração da vida que ele gerou, da vida que ele nos deu, da vida que ele nos presenteou através da sua morte e da sua ressurreição. Então, celebrar o Natal não é simplesmente fazer um banquete, comprar, ou como muitos fazem, com ovos de chocolate. Na verdade, não são ovos de Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. A origem do coelho da Páscoa remonta a tradições pagãs, germânicas e anglo-saxãs que celebravam a deusa da fertilidade, Eostre ou Óstara, na primavera, simbolizando vida nova e reprodução rápida. A tradição foi incorporada ao cristianismo para representar a ressurreição, popularizando-se na Alemanha no século XVI, antes de se espalhar pelo mundo. Então esse tipo de celebração não é cristã e não é bíblica e não representa a verdadeira Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. O sacrifício que ele fez é a verdadeira Páscoa. Nos tempos antigos, a Páscoa era celebrada, como o nome já diz, Passage, onde os povos que Deus libertou, o povo que ele libertou do Egito, agora livre, celebrava a sua liberdade matando um cordeiro. E quando Jesus vem, o Cordeiro de Deus é morto, é sacrificado, e somos libertos não apenas de mãos humanas, mas da escravidão do pecado, somos libertos da nossa própria natureza. Tudo isso Deus fez em Jesus. E agora sim podemos celebrar, agora sim podemos nos alegrar, porque Ele fez por nós o que nós mesmos jamais poderíamos fazer. A liberdade que Ele nos deu, ninguém pode dar, ninguém poderá nos presentear. Então eu lhe pergunto neste momento, de que forma você irá celebrar a Páscoa neste ano? Apenas se fartando, apenas se alimentando, ainda que você chame a sua família, você comemore juntamente com a sua família? De que forma vocês irão celebrar a Páscoa? É muito bom estar em família, é muito bom estar rodeado de pessoas, mas não se esqueça do que é
mais importante em uma data tão importante como essa. Essa é uma data principal para aqueles que se dizem, para aqueles que se proclamam e para aqueles que realmente são de fato cristãos. É a celebração da ressurreição de Jesus e nós ressuscitamos com ele. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. E essa vida não é uma vida passageira, terrena, humana, simplesmente é a vida eterna, é a vida eterna. Lembra dos 97% que eu te falei agora no início? Lembra dos 97% de brasileiros que eu disse a você no início do vídeo? Não são dados de uma pesquisa religiosa que aponta quantas pessoas irão passar a Páscoa em uma igreja ou buscando a Deus ou fazendo um retiro espiritual. Não, são dados econômicos. Esses 97% são dados econômicos que mostram quantas pessoas irão se envolver financeiramente com esta celebração. Quantas pessoas irão comprar um presente, quantas pessoas irão comprar um ovo de chocolate, ou quantas pessoas irão fazer um banquete em algum tipo de alimento específico, que é muito comum nessa época. Então não é um dado religioso de uma pesquisa religiosa, é um dado econômico, que mostra o envolvimento das pessoas não com uma religião, não com um Deus ou com qualquer tipo de espiritualidade, mas estarão engajadas em uma celebração humana, em um consumismo humano, em algum tipo de compra ou aquisição. Quase 100% das pessoas que celebram a Páscoa o fazem somente materialmente e se esquecem de agradecer a Deus, se esquecem de louvar, se esquecem de celebrar ou de simplesmente agradecer, ou de simplesmente dizer: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim, muito obrigado por ter entregue Jesus em uma cruz em meu favor. Muitos se esquecem de dizer um simples obrigado, um simples amém, que seja. 97% estão envolvidas financeiramente, economicamente, em uma das datas, ou se não, a mais importante de todas as celebrações e datas comemorativas cristãs. Então não se esqueça, Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, após ele ter morrido em uma cruz por você. Tudo que Jesus fez, ele fez pensando em você. Ele se batizou nas águas para que você também fosse batizado nas águas. E o batismo é essa decisão, o batismo é o testemunho, o batismo é a sua confissão pública de fé. Fé no Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta Páscoa não seja mais a mesma, que esta Páscoa não seja como foram tantas outras, que esta Páscoa seja diferente, seja de fato uma celebração àquele que nos deu a vida, uma celebração àquele que nos perdoou, que nos santificou, que nos justificou e que tem reservado para nós a vida eterna. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família nesse dia especial. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Nos vemos então no próximo vídeo. E nunca se esqueça, Jesus ama você. Um forte abraço e até a próxima.